Resumo da semana. Semana movimentada no plenário da Câmara, com propostas polêmicas sendo discutidas e muitas aprovações. Quem tem os detalhes desta lista de projetos que passaram por mais uma etapa é a diretora da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, seja bem-vinda. Tudo bom, Claudinho? Como vai? Tudo ótimo. Temos uma lista grande aqui e a gente vai começar com um projeto que foi aprovado e que fala de suspensão preventiva do mandato parlamentar em caso de quebra de decoro. Exatamente, Claudinho. Quem está acompanhando a gente ao vivo aqui pelo resumo da semana, até acabou de acompanhar uma entrevista do relator dessa proposta, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Mas para quem está acompanhando depois, quem está em podcast, eu dou uma resumida aqui rapidinho do que prevê essa proposta. Qual que foi a motivação desse projeto? E que já está valendo, inclusive. A gente tem acompanhado nas últimas semanas um acirramento de debates, principalmente nas reuniões de comissões da Câmara. E muitas vezes com troca de ofensas e até chegando até a violência física mesmo, parlamentares ali se exaltando e querendo realmente partir para a briga. E esses casos tiveram muita repercussão, inclusive nos trabalhos da Casa, e por isso a mesa diretora da Câmara, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, inclusive falou isso em plenário, da necessidade de você ter, de fato, a manutenção de um decoro, quer dizer, de um respeito ali, de respeito a regras e uma civilidade no trato aqui das reuniões da Câmara, seja nas reuniões de comissão, sejam as sessões de plenário, nos corredores da Casa. Então, essa proposta, ela prevê que, havendo essa quebra de decoro aqui do parlamentar, da deputada, do deputado, a mesa diretora ela pode propor ali a suspensão do mandato desse parlamentar ou dessa parlamentar por até 6 meses. Esse processo seria, então, encaminhado ao Conselho de Ética da Câmara para analisar essa suspensão num prazo de até 3 dias e, se de fato for confirmada aí essa suspensão, essa decisão também tem que ser ali avaliada pelo plenário, quer dizer, o parlamentar que está passando por esse processo, essa possibilidade de suspensão, ele pode recorrer da decisão ao plenário da Câmara, e aí a ideia é que, se de fato for confirmada essa suspensão, esse deputado, essa deputada, ele perde ali durante esse período de suspensão as suas questões parlamentares, no sentido de ele não pode votar, ele não pode ter ali o seu gabinete em funcionamento, ele não pode ter assessores durante esse período de suspensão, como eu disse, de até 6 meses, quando for o caso. O que a gente sabe é que teve uma discussão, houve ali uma ampla discussão entre os partidos, entre os líderes partidários para chegar a esse texto e acabou sendo um texto aprovado por ampla maioria. Como é um projeto de resolução que ele muda as regras internas da Câmara, ele já foi ali promulgado pelo presidente Arthur Lira no dia mesmo da votação concluída, que foi ali na quarta-feira, quarta-feira. Começou na terça, terminou na quarta. E aí já está valendo, então, já estão valendo essas regras para que haja mais, então, decoro e que os parlamentares, na sua discussão, seja uma discussão de ideias, mas não, que essas discussões, elas não descambem, não partam ali para uma violência física, até muitas vezes no acerramento dos debates, ou ali uma troca de ofensas muito pesada nessas discussões. Ana, a gente também teve propostas aprovadas na área de segurança pública, propostas que falam de violência. Então, a gente teve ali a aprovação de 2 projetos nessa área. Um deles, ele veio como uma discussão, infelizmente surgiu a partir desses ataques em escolas. Então, é uma proposta que ela prevê um rigor maior para a punição desses crimes, desses massacres ocorridos em instituições de ensino como um todo, ali dos diferentes níveis educacionais, ensino fundamental, ensino superior, e o ensino médio, e que possa, então, haver penas mais duras. Por exemplo, hoje a pena de homicídio é uma pena que ela varia de 6 a 20 anos. Mas, por essa proposta aprovada, se esse homicídio ele estiver sido cometido no ambiente escolar, essa pena pode chegar de 12 a 30 anos, pode ser um intervalo maior. A pena também ela pode aumentar em 2/3 se praticado, por exemplo, por um funcionário da escola. E que esses crimes praticados, esses crimes graves praticados em ambiente escolar, como o homicídio, a lesão corporal gravíssima, ou a lesão corporal seguida de morte,
que esses crimes possam ser considerados crimes hediondos. E sendo crime hediondo, aí tem uma série de restrições para progressão de pena, para alívio da pena ao longo ali do cumprimento dessa pena por quem cometeu esse crime. Um projeto, o deputado foi o relator, o relator foi o deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, que infelizmente foi palco de um massacre numa creche que chocou todo o país. Então ele falou, inclusive, no plenário, durante a votação dessa proposta, da importância dele estar ali e de os parlamentares estarem buscando, então, uma punição mais rigorosa e, de fato, impedir que haja esses crimes em ambientes escolares, com pessoas totalmente vulneráveis ali, muitas vezes crianças, pessoas com deficiência. Então, essa pena, essa tentativa aí de você coibir e não impedir novos ataques. É um projeto que ainda tem que ir para o Senado, Claudinho. Outra proposta aprovada nessa área de segurança é uma que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Aí tratando de crimes diversos contra a mulher: feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal, filmagem não autorizada de ato sexual, né? E aí essas pessoas condenadas por esses crimes estarem numa lista e que as pessoas possam conhecer quem são esses agressores. E o objetivo, a deputada que apresentou o projeto, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, que inclusive detalhou essa proposta em uma entrevista aqui pra gente na Rádio Câmara e também na TV Câmara aqui do painel eletrônico, essa entrevista. Um dos objetivos é justamente prevenir a violência e para que outras mulheres, que a sociedade em geral conheçam esses criminosos, saibam que eles são e evitem que eles acabem cometendo esses mesmos crimes em outros estados. É um projeto que ainda vai para o Senado também. Certo. Temos 2 outros itens aqui, um sobre a votação do Mover, daquele programa de mobilidade, que teve uma polêmica não por causa do texto em cima de uma emenda, e uma outra proposta ainda de apoio aos gaúchos depois da tragédia lá que aconteceu, das inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul. Exato, Claudinho. Em relação a esse programa de mobilidade urbana, o Mover, até na última edição, no último episódio aqui do Resumo da Semana, a gente falou um pouquinho, porque essa é uma proposta que ela vem sendo discutida há algumas semanas na Câmara, no Senado, e retornou agora para avaliação final pelos deputados, portanto, votação concluída. É uma proposta, é um projeto que já vai para a sanção presidencial. Em linhas gerais, Mover, esse programa de mobilidade, ele prevê incentivos, benefícios fiscais a montadoras, a montadoras de automóveis e também fabricantes de autopeças que estejam ali envolvidos na fabricação de veículos que gerem menos emissões de gases do efeito estufa, por exemplo, veículos elétricos, veículos híbridos. E, em contrapartida, essas empresas, essas montadoras, elas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento, sempre nesse sentido de você poder reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A gente sabe que está numa emergência climática, que as mudanças climáticas estão aí e é necessário uma mudança de hábitos do planeta como um todo. Mover vem para essa contribuição aqui, então, do Brasil. São em torno de 19 bilhões de reais em 5 anos previstos para esses benefícios fiscais. Mas como você diz, Claudinha, a polêmica desse projeto, mais do que a questão do Mover em si, do programa de mobilidade, foi uma emenda colocada ali nessa proposta e que foi discutida e aprovada pela Câmara e o Senado, que ela passa a cobrar a taxa de importação, né, o IPI, o Imposto sobre Produtos... Desculpa, taxa de importação, não o IPI, né, o Imposto sobre Importação, não de produtos industrializados. E o imposto de importação nessas compras vindas do exterior que tenham até $50. Para quem está acompanhando a gente poder entender um pouquinho, hoje essas compras até $50, essas compras internacionais, elas estão isentas da cobrança do imposto de importação, não de imposto estadual, ICMS, mas de importação sim, que é um imposto federal. E a ideia agora com essa proposta aprovada é que essas compras de até $50, que elas possam ter essa taxa de importação em 20%, calculada em 20%. Houve muito debate, porque até essa emenda foi apelidada de taxa das blusinhas, porque são essas compras vindas, né, que muitas pessoas, inclusive, esse é um argumento, foi um dos argumentos contrários à proposta, de pessoas de baixa renda, que têm visto nesses sites chineses, nesses sites internacionais, a possibilidade de compras com valores mais baixos do que os praticados no Brasil. Por outro lado, venceu o argumento aí entre os parlamentares que essas mercadorias vindas com preços muito baixos do exterior, principalmente da China, elas têm prejudicado muito a indústria nacional e que isso também gera consequências para as pessoas, porque gera até consequências sobre o nível de emprego. Então,
é uma taxação em 20%, e nessa tentativa, então, também de preservar a indústria nacional dessa concorrência de produtos vindos do exterior, principalmente produtos chineses, a preços bastante baixos. Como eu disse, essa proposta, votação concluída, vai para a sanção presidencial. E ainda falando um pouco de economia, Claudinho, você até já antecipou, a gente tem, ao longo das últimas semanas, quem acompanha a gente aqui no resumo da semana sabe que os deputados, senadores, eles têm buscado medidas para amenizar um pouco os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. E a proposta aprovada pelos deputados nessa semana, que vai nesse sentido, é uma proposta que ela suspende as metas que hospitais conveniados ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que esses hospitais precisem cumprir para poder continuar recebendo recursos do SUS, e que essas metas nesses hospitais localizados no Rio Grande do Sul, que eles possam ter essas metas suspensas no período entre 1º de maio de 2024, quando começa ali a enchente mais fortemente no Rio Grande do Sul, então de 1º de maio de 2024 a 31 de dezembro de 2025. E não só essas metas, né, vão ser suspensas para os hospitais, não só aqueles localizados nos municípios que estão com calamidade pública decretada, mas para o Rio Grande do Sul como um todo. E o argumento do relator, que foi dessa proposta, que é o deputado doutor Luizinho, é que, do PP do Rio de Janeiro, é que o estado como um todo foi afetado e que os hospitais acabam, mesmo de cidades não diretamente afetadas, né, pela enchente, acabam recebendo mais pacientes, sobrecarregados, exatamente. Então, houve essa necessidade de atender ao Rio Grande do Sul como um todo. É um projeto que ainda precisa da avaliação dos senadores. Bem, deixamos para o final as polêmicas. Urgências aprovadas... As mais polêmicas. As mais polêmicas. Urgências aprovadas em plenário, que falam de projetos que falam sobre aborto e sobre delação premiada. Então, primeiro a gente tem que esclarecer aqui para quem está acompanhando a gente no resumo que foi a votação das urgências. Isso significa que não é que os projetos foram aprovados no mérito deles. A urgência significa que um projeto ele vai ter uma votação mais acelerada aqui na casa, porque ele não precisa passar por todas as comissões da Câmara para chegar ao plenário. Ele pode ser votado ali diretamente no plenário. Então, isso acelera a votação dessa proposta. Foram 2 projetos com urgência aprovada e com bastante polêmica. Um deles prevê o seguinte, que não será permitida a homologação de delações premiadas quando elas são feitas por réus presos. A avaliação da maioria dos deputados que aprovou essa urgência para essa proposta é que, estando preso, o réu ele pode sofrer muita pressão para poder assinar um acordo de delação premiada. Por outro lado, houve muitas críticas em plenário nesse sentido, porque também pode impedir ali a delação premiada de criminosos e... acabar esse criminoso tendo que sair da cadeia para poder fazer uma delação premiada e entregar o restante, por exemplo, de uma quadrilha. Foi citado casos, por exemplo, de um possível integrante do PCC, de uma organização criminosa preso, que decide fazer uma delação premiada e que não poderia denunciar ali todo o esquema por estar preso. É um projeto que polêmico, que, como eu disse, teve só urgência aprovada, ainda vai se discutir o mérito dele no plenário nas próximas semanas, provavelmente. E o mais polêmico de todos, Claudinho, que tem movimentado, inclusive, redes sociais e muito debate em plenário, foi aprovado de maneira rápida em plenário. Alguns parlamentares até questionaram essa urgência que foi votada bem rapidamente, mas é um projeto que ele equipara o aborto de feto acima de 22 semanas ao crime de homicídio simples, em todos os casos, mesmo nos casos em que é possível o aborto legal no país. Hoje no país é possível fazer um aborto em caso de estupro, em caso de risco ali de morte para a mãe e também no caso de fetos anencéfalos. Então, mesmo nesses casos legais, seria equiparado ao crime de homicídio simples o aborto feito a partir das 22 semanas. Essa é uma questão que ela vem sendo muito debatida, não só aqui no Congresso. A gente primeiro teve uma resolução ali, uma normativa do Conselho Federal de Medicina nesse sentido, de proibir os abortos legais de fetos acima de 22 semanas, porque segundo ali essa avaliação, o método utilizado para essa interrupção da gravidez é um método conhecido como assistolia fetal, que é uma injeção de produtos químicos no feto, então geraria já um sofrimento na avaliação de quem é favorável a esse tipo de restrição. Depois essa resolução do Conselho Federal de Medicina foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, ainda está em discussão lá no Supremo, e aí vem esse projeto aqui para a Câmara dos Deputados, apresentado por parlamentares de diferentes partidos, nesse sentido de proibir.
Mas o que foi a grande polêmica, né? E que está sendo ainda a grande polêmica, que, como eu disse, foi só urgência aprovada. É que, fazendo isso para todos os casos de aborto, inclusive os casos legais, mulheres que, por exemplo, tenham sido estupradas e que por algum motivo não consigam fazer essa interrupção legal da gravidez até a 22ª semana, elas estariam com uma pena maior do que a do estuprador. Então esse foi um argumento muito colocado em plenário, que muitas estatísticas apontam também que mulheres estupradas no país são principalmente crianças, adolescentes, jovens, que nem sempre conseguem chegar a esse aborto legal até a 22ª semana. É bastante polêmico. Vou só colocar um último dado, porque eu sei que a gente está correndo aqui contra o tempo. À vontade. Mas é o seguinte, eu até deixei aqui no meu celular, Claudinho, para colocar. Esse projeto, eu vou passar o número dele, é o projeto 1904 de 2024, esse relacionado ao aborto. É um projeto que está, todos os projetos da Câmara, eles estão com enquetes abertas na página da Câmara, câmara.leg.br, para que quem queira opinar sobre essas propostas possa deixar ali, votar nessa enquete, se é favorável, se é contrário a essa proposta. Desde que essa proposta chegou ao plenário e teve essa discussão, houve ali uma explosão ali de participação popular em relação a esse projeto, o 1904. Então é possível na página da Câmara votar. Nesse momento, eu vou até atualizar aqui, olha, nesse momento aqui, a gente está fazendo resumo, né, na sexta-feira, pela manhã, a gente tem 14% dos votos na enquete concordando totalmente com essa proposta e 86% discordando totalmente. Então a gente tem visto, e com mais, a gente tem visto bastante movimentação. E aqui, no número de votos, olha, são, por enquanto, 569.327 votos discordando totalmente e 85.325 votos concordando totalmente. Quer dizer, uma movimentação muito intensa em apenas um dia aí de discussão sobre essa proposta do projeto 1904. Ainda tem muito chão aí para ver como que essa questão vai ser tratada pelos deputados e deputadas nas próximas semanas. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, muito obrigado pelo seu resumo, verdade grande é um resumo, das atividades do plenário da Câmara nesta semana. Até a próxima semana. Até a próxima, Claudinho. Só lembrando quem está com a gente ao vivo, na rádio, na TV, no YouTube, e quem acompanha a gente depois em podcast, que é possível acompanhar todo o resumo e as edições passadas também, e as nossas rádios parceiras, como a Rádio Antoninense 98,3 FM de Antonina, no Paraná.